Muito boa noite, queridos irmãos e amigos. É uma alegria para nós estarmos juntos, cultuarmos, adorarmos, engrandecermos ao nosso Deus. Este ano tem sido um ano muito diferente para todos nós. A gente está convivendo mais tempo juntos, né? E um cientista político, um pensador brasileiro aí, ele mencionou que esse ano seria um ano que nasceriam mais nenês por causa da pandemia e também haveria mais divórcios por causa da pandemia. Então alguns iam se aproximar e outros iam se distanciar, né? E nós queremos, a partir de hoje, começar uma série chamada, né? A gente vai conversar sobre isso, sobre como entender as pessoas. Você consegue entender as pessoas? Você consegue se entender? A gente nem se entende direito, né? Mas entender as pessoas aí é mais difícil ainda, é mais complicado. Então nós queremos olhar para a palavra do Senhor e entender como que as pessoas agem, por que elas fazem o que elas fazem. Então nós queremos entender um pouco melhor o nosso cônjuge, os nossos filhos, né? Os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. E algumas pessoas definem o ser humano. Platão, por exemplo. Platão disse que o ser humano é um bípede implume. O que significa isso, né? Alguém que tem duas pernas e não tem penas. Essa é a definição do ser humano para Platão. E para Aristóteles, o ser humano é um animal irracional. Esse é o conceito mais popular que a gente tem. Você ouve aí em diversos programas de televisão, rádio, universidade, nas conversas, né? E aí talvez por isso que você entende melhor quando alguém se refere ao outro, ou seu animal, né? Talvez vem dessa origem aí de um animal racional. Mas nós queremos olhar para a palavra, o que Deus define, o que Deus fala, o que Deus pensa acerca de quem é o ser humano. Eu gostaria então que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, ou ligue a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Nós queremos então refletir um pouco sobre as informações, a verdade que Deus nos apresenta. É importante nós entendermos que o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Moisés é o autor do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E é importante nós lembrarmos, se você até quiser anotar na sua Bíblia aí, o que significa a palavra Gênesis. A palavra Gênesis significa origens, significa fonte. O povo de Israel permaneceu no Egito durante 430 anos. Depois disso, quando eles saíram do Egito, eles foram influenciados, o tempo que eles estiveram lá no Egito, eles foram influenciados por uma nação pagã, que tinha diversos deuses. Então Moisés, ele escreveu esse livro para mostrar a origem da humanidade, como que o ser humano veio à existência, como que ele surgiu, como que ele foi feito, qual que é o propósito, a finalidade dele, essa descendência. O povo estava sem lei, o povo estava sem identidade. Moisés então escreve o livro de Gênesis para desenvolver esse conceito, né, teológico aí sobre o povo, sobre a humanidade, da onde que veio, quais são as suas funções. E a primeira verdade que nós queremos compreender se encontra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Eu vou ler esse trecho, depois eu vou pincelando as informações aqui, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre o chão. A primeira verdade que nós queremos compreender nesse texto aqui é que homem e mulher refletem a Deus. Vamos ver juntos? Homem e mulher refletem a Deus.
Homem e mulher foram criados à imagem do Criador, conforme a semelhança dele. E a primeira informação dentro disso que nós precisamos lembrar aqui é que o ser humano ele não é Deus. O ser humano é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Mas nós achamos que nós somos Deus. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. E quando a nossa vontade não é feita, como que a gente reage? A gente murmura, a gente reclama, a gente fica bravo, a gente fica indiferente, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Quem que nos ensinou isso, gente? Você pega um nenê pequeno ainda, se ele está com algum objeto lá e você tira o objeto dele, você pode falar com ele: filho, vou pegar esse objeto aqui um pouquinho. Qual que é a reação da criança? Tudo bem, pai, pode pegar, fica à vontade. Pega um celular do adolescente para você ver. Filho, eu vou pegar o seu celular aí para dar uma olhada, né? Não dá, é meu. Né? Tem coisas aí que são minhas, não podem ninguém ficar sabendo. Né? Posso entrar no seu quarto? Posso acessar sua conta bancária? Né? Posso saber os seus segredos? Não, porque nós queremos ser Deus, nós queremos controlar as coisas, e nós precisamos lembrar que nós não somos Deus, nós somos criatura, Deus nos criou. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala que Deus nos criou do pó da terra, e ao pó nós vamos voltar. Não sei se você já parou para pensar o que você quer que as pessoas façam com o seu corpo depois que você morrer. Não sei se você já avisou o pessoal: galera, quero que vocês façam isso com o meu corpo. Mas é importante você pensar o que Deus quer que eles façam com o seu corpo. Olha para a Bíblia, qual que é o modus operandi de Deus com relação ao povo dele quando morria? O que acontecia com o corpo do povo de Deus quando morria? O que aconteceu com o corpo de Jesus quando morreu? E aí a gente vai olhar que tem algumas situações que Deus condena algumas práticas, porque Deus escolheu algumas outras. Olha que interessante, a gente pensar de uma forma bíblica: Deus, o que o Senhor pensa acerca do meu corpo depois que eu morrer? Depois que eu morrer eu não tenho mais controle, vocês concordam, né? Então os que os vivos vão fazer é entre eles e Deus. Mas fala: gente, no que depender, se eu não tiver com nenhuma praga, se eu não tiver com nenhum bicho, nenhum risco de contaminação, né, não vou colocar outras vidas em risco, eu gostaria de ser sepultado. Jesus foi sepultado, Abraão foi sepultado, inclusive Moisés. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Por quê? Porque o próprio Senhor sepultou ele. Porque, lembra, o povo estava no deserto, e eu acho, a minha interpretação é que se o povo sepultasse Moisés lá no deserto, o povo ia chegar na terra prometida, eles iam fazer ali um altar de adoração a Moisés, eles não iam chegar. Então houve aquela contenda, né? Vem o anjo do Senhor, o arcanjo, né? Disputa com o diabo o corpo de Moisés, e o próprio Senhor sepulta. Então nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. A nossa existência, é interessante que a nossa existência é terrena, relativa à terra. Deus criou o homem como a mulher, 2 sexos, 2 gêneros. Deus não criou seres humanos com ausência de sexo. Deus criou o homem macho e Deus criou a mulher fêmea. Homem e mulher são diferentes dos animais. Por quê? Porque não vemos em Gênesis Deus falando que os animais foram feitos à imagem e semelhança dele. Não tem problema a gente gostar de animais. A gente vai ver ainda nessa mensagem que nós devemos cuidar da criação, mas nós não devemos cuidar mais dos animais do que de gente, porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Algumas lições, áreas aqui para a gente pensar nessa primeira parte. A primeira, direitos humanos. Direitos humanos. E a gente já se acostumou a falar: direitos humanos são para humanos direitos. Mas direitos humanos são para humanos. Mesmo aqueles que estão presos, encarcerados, porque são ruins, pessoas más, fizeram crueldades, que a gente abomina, eles também têm que ter um pouco de dignidade. Tem algumas pessoas influentes no nosso país, né? Fala: nem visita íntima esse povo deveria ter. Se eles quisessem que eles pegassem os próprios lá dentro, né? Olha a ideia onde as pessoas vão chegando. Então é um mínimo de dignidade, porque são seres humanos. A imagem de Deus está manchada, a gente não consegue ver a imagem de Deus neles lá. Mas tem
Eles têm intelecto, eles têm emoções, eles têm vontade, usando de forma errada. Outra prática que a gente deve pensar: racismo. É algo abominável, porque você está separando seres humanos que foram criados à imagem de Deus. É algo nojento isso, é algo que causa indignação. Eu lembro uma vez numa igreja que a gente estava com alguns visitantes lá, as pessoas não conheciam quem eram os membros, e aí tinha um estacionamento, e aí um dos irmãos, a gente foi levantar uma oferta, irmãos, naquele culto. E um dos irmãos foi no carro, né? Ele veio para a igreja sem a carteira, estratégia, né? Vem para a igreja sem carteira, e aí foi no carro buscar, e aí, quando ele está lá mexendo no carro, ele estava abaixado mexendo no carro, passou um visitante e falou: o que você está fazendo aí, hein? Bah! Aquele irmão não percebeu na hora o que tinha acontecido, e ainda bem que eu também não passei na hora, mas depois esse irmão veio e falou: Onésio, aconteceu um negócio muito chato. Ele achou que eu estava mexendo num carro que não era meu, e olha só, ele estava indo no carro pegar dinheiro, pegar oferta para ajudar o ministério daquele irmão. Racismo é abominável. Da mesma forma, a escravidão. Deus criou o ser humano livre, e a igreja deve combater o racismo, a igreja deve combater a escravidão, a igreja deve viver para resgatar essas pessoas. Uma outra área: comercialização do sexo. Imagina um dia, irmãos, que entrar uma moça de programa aqui na igreja. Imagina o dia que entrar um garoto de programa na igreja. Como que nós vamos tratar essas pessoas? Elas foram criadas à imagem de Deus, e elas estão sendo usadas como objetos para satisfazer os desejos de algumas pessoas. Cuidar dessas pessoas, tanto a prostituição, como também a pornografia. Consumir pornografia, além de acabar com a alma, desgastar a alma, nós também estamos usando as pessoas para desejos pessoais. Também de alguma forma está comercializando. É uma das indústrias que mais cresce da pornografia. E aí a gente pega talvez sábado para domingo, né? Sábado mais tranquilo, e aí fica acordado até tarde, talvez vê alguma coisa que não deve, e aí domingo vem para a igreja. Comercialização do sexo também deve ser combatido. Machismo e feminismo, ambos abominados por Deus. Não acha que Deus é machista, como também Deus não é feminista. São os efeitos do pecado isso. São os efeitos do pecado. E devem ser combatidos, porque homem e mulher são iguais. São iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Eu pastoreei uma igreja que era um ginásio. Quando terminava o culto, domingo à noite, a gente empilhava as cadeiras para durante a semana acontecer futebol, vôlei, basquete. Final de semana colocava as cadeiras lá de novo. Dá um trabalhão, toda semana fazendo isso. Mas na hora que terminava o culto, o que a gente falava? Homens, nos ajudem a empilhar as cadeiras e carregar as cadeiras. Por que a gente não falava para as mulheres? Homens são iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Nós queremos proteger as damas, nós queremos proteger essas rainhas, essas princesas. Deixa que o trabalho mais difícil os homens fazem. Então, além dessas áreas, também o aborto, outra área que nós devemos combater. Por que o inocente deve morrer? Por que o indefeso deve morrer? As mulheres que já praticaram isso, elas devem ser cuidadas. Algum tipo de sofrimento, dúvida, medo, ansiedade, levou essas mulheres a fazerem isso. E nós, como igreja, nós devemos cuidar dessas feridas emocionais que elas têm. E elas vão carregar para o resto de suas vidas. E a gente deve cuidar delas. Mas a grande questão é: por que o indefeso, o inocente, uma vítima, deve morrer pelo erro de uma outra pessoa? Então nós devemos combater isso. Homem e mulher, eles refletem a Deus. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. Nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, e nós temos todas essas implicações aí. Segundo lugar, homem e mulher representam a Deus. Vamos ler juntos? Homem e mulher representam a Deus. No versículo 26, que nós lemos, na parte B do versículo 26,
Ele diz assim, né, na parte A, façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Na parte B diz, dominará. No versículo 28, também da mesma forma, dominará sobre os peixes do mar. Vai dominar a criação, não é dominar um outro ser humano, ok? Vai dominar a criação. Deus colocou o homem num jardim maravilhoso, lindo, protegido, bem regado, e ali naquele jardim o homem deveria cuidar do jardim, cultivar o jardim. Olha o que diz nos Salmos, Salmo 8, versículos 6 a 8, diz o seguinte: tu fizeste um pouco menor, se referindo aos homens, né, a humanidade, tu fizeste um pouco menor do que seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. O ser humano foi criado à imagem de Deus, e ele tem uma missão no mundo, que é dominar a criação, cuidar da criação. O ser humano é o administrador. Então a gente deve cuidar da criação. Vê um lixo na rua, guarda, junta, né? Recicla. Eu não sei se você tem o hábito de reciclar o lixo em casa, mas eu passei em algumas cidades que eu reciclava o lixo, e anos reciclando, anos. E aí um dia, conversando com esqueci o termo correto aqui, né? As pessoas que recolhem, os recolhedores, né? De lixo, aí eu conversando com eles, eles falaram, cara, esquece, não precisa separar não, porque para onde a gente leva, mistura tudo lá, e aí depois separa tudo. Então não precisa misturar aqui não, vem sacolinha separada, que a gente junta tudo aqui, despeja lá, e aí vai nas esteiras, vai separando. Não sei como que é aqui na cidade, mas a gente deve estar atento para poder cuidar da criação, cuidar dos copinhos descartáveis, né? Se a gente gosta de beber água, usa um copinho só, põe o seu nome lá, usa a garrafinha. Uma grande melhoria que a pandemia trouxe aí para as academias é tirar os copinhos. Você não tem mais copinhos, você tem que levar a sua garrafinha agora. Ecologia, cuidar da criação. E aí Deus colocou então o homem no jardim para cuidar e cultivar. Alguém aqui já pensou que o trabalhar é efeito da queda? É maldição o trabalhar? Alguém já pensou isso? Já? É interessante que Deus instituiu o trabalho antes da queda ou depois da queda? Antes. Então trabalhar é uma bênção. Inclusive em Tessalonicenses diz, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então mesmo em casa pode delegar tarefas. Todo mundo tem que participar em casa. Pode não estar trabalhando com carteira assinada, mas tem que ter suas responsabilidades. Não quer trabalhar? Simples, não vai comer também. Os irmãos podem ver que eu trabalho muito, né? Irmãos, o trabalho foi instituído antes da queda. Só que os efeitos da queda é que trazem no trabalho, o trabalho desgastante, né? Eu não sei você, eu gosto de lavar louça, eu gosto. Mas você lava a louça, gente, é uma refeição só, uma. Tu olha a pia de novo, já está lá tudo suja. O cesto de roupa, tudo sujo. É esse trabalho que é cansativo. O trabalhar em si é bênção. O que é ruim é essa improdutividade. Você faz, e aí parece que não fez nada. A minha esposa fala que as tarefas de casa é como aquele hamster na rodinha. Você fica correndo. Quanto mais corre, mais rodinha, corre. E parece que não dá em nada. Daqui a pouco tem que começar tudo de novo. O trabalho é uma bênção, e nós devemos fazer isso para o Senhor. E aí Deus diz quando Deus colocou o homem lá no jardim, que não é bom que o homem esteja só. Algumas mulheres podem pensar, gente, se eu morrer, o meu marido, eu tenho certeza que ele vai casar de novo, né? Tem gente que fala que no funeral da esposa, o marido já está lá assim de olho, né? Será que tem alguém disponível aqui no radar, né? Porque o homem sozinho parece que não vai sobreviver. A mulher parece que consegue tocar a vida sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E aí Deus fala que eu farei alguém para ele que o auxilie e lhe corresponda. Mesma espécie, essa que é a ideia.
não é girafa, não é elefoa, é a mesma espécie, não é onça, não é ursa, é a mesma espécie, né? Alguém que o auxilie ali corresponde. E eu gostaria de apresentar para vocês algumas verdades aqui sobre casamento. Então preste bastante atenção aí. Primeiro, o casamento é complementação, porque alguém que o auxilie lhe corresponda. Casamento não é competição. Homem e mulher não estão competindo para ver quem ganha mais, quem que é o melhor para os filhos. Homem e mulher estão juntos, é complementação, trabalhando juntos, estão unidos, estão servindo juntos. Casamento é complementação. Casamento é monogâmico. O que isso significa? Apenas um cônjuge. Deus não aprova a poligamia, nem a bigamia. Apenas um cônjuge. Casamento é heterossexual. Um homem e uma mulher. Por mais que o mundo está tentando ressignificar essa palavra, essa ideia, vai permanecer inalterado para Deus. Casamento é um homem e uma mulher. Casamento é exclusivista. O que isso significa? Que homem e mulher vão deixar pai e mãe, vão se unir e os dois vão se tornar uma só carne. Olha o processo. Deixa pai e mãe, se une, faz os votos, faz a aliança e agora vai ter intimidade sexual. E o mundo ensina o quê? Cara, transa à vontade, curta à vontade, depois se junta os trapos, junta as panelas, né? Depois faz uma união estável, e aí depois, quem sabe, casa. Gente, é o contrário. Deixa pai e mãe, faz os votos, faz a aliança, e agora que vai ter intimidade sexual. O casamento, ele é exclusivo, é uma nova unidade. A partir do momento que há um casamento, os filhos, eles não têm mais a obrigatoriedade de obedecer aos pais. Você que não tem filhos aí que já estão casados, né? Aqueles que vão casar ainda, lembra disso, quando seus filhos casarem, eles não têm mais a obrigação de te obedecer, mas eles têm a obrigação de te honrar. E aí tem que saber o limite. Você pode dar o conselho, se eles quiserem, eles obedecem, se eles não quiserem, eles não estão pecando. Mas a obrigação dos filhos é continuar honrando pai e mãe. Deixou pai e mãe, se uniu, então é exclusivo. E aí Jesus fala, né? O que Deus uniu, ninguém separe. Os filhos podem separar? Não. As finanças? Não. O sogro e a sogra? Não. Nada deve separar aquilo que Deus uniu. É exclusivo. O casamento também é íntimo. Aí que vem a intimidade. Olha que interessante, o texto de Gênesis lá diz que Adão e Eva, eles viviam no jardim. Como que eles estavam lá no jardim? Estavam peladão, gente. Estavam peladão lá no jardim. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Eles não tinham nada para esconder um do outro. Eu acho que Adão era saradão. Estava lá cultivando o jardim, né? Adão acho que era saradão lá. Esses dias a Má estava me olhando, eu falei, o que está olhando minhas gorduras aí? Né? Então, eles viviam nus, eles tinham intimidade, eles estavam juntos e não sentiam vergonha. E aqui, queridos irmãos que estão casados e aqueles que vão casar, marido e mulher não podem ter vida secreta. Marido e mulher, eles são um só, são uma só carne. Então essa ideia, essa aqui é a minha conta bancária, essa aqui é a sua conta bancária, esse é o meu celular, esse é o teu celular, esse aqui é os meus planos, esse aqui são os seus planos. Não, nós somos agora um só, uma unidade. Então marido e mulher não devem ter essas vidas secretas, porque eles são um só, eles são íntimos, eles são amigos. Então a tua esposa deve ter acesso no teu celular, o teu computador, tua conta bancária, amém, irmãs? Teu cartão de crédito, deve ter acesso, porque vocês são um só. O que Deus uniu, ninguém separe. Teve uma vez que eu falei assim para a Má, caí na besteira de falar para ela, falar assim, amor, eu reparei que quando eu durmo sozinho,
Que às vezes você está na sala, né? Vamos assistir um filme, aí fica um no sofá, fica outro no colchãozinho, aquela história, né? Amor, eu reparei que quando eu durmo sozinho, eu durmo melhor. Mas ficou brava. Gente do céu. E aí depois eu vi uma pesquisa que é verdade. Por quê? Porque quando um se mexe, o outro se mexe também. E aí eu falei, amor, já tenho a solução. É comprar uma cama com colchão independente, né? Então um se mexe, o outro não vai se mexer. Gente, o que Deus uniu, nem a cama pode separar. Os dois são um só. Tem que dormir junto, nem que vá dormir mal. Tem que dormir junto, tem que se olhar, né? Tem que dar um beijinho, falar. Irmãos, olha, a Bíblia diz que a gente deve resolver as coisas antes que o sol se ponha, para a gente não dar lugar ao diabo. E tem dias, gente, em casa que o negócio é tenso, não é? Tem dias que os casais não se entendem. E aí deve, no mínimo, falar, meu bem, a gente não está se entendendo hoje. Vamos orar? E amanhã a gente continua essa conversa? Então, chegou num ponto em comum. Resolveram. Aí amanhã a gente vai voltar a conversar. Mas não um para cada lado, porque o casamento é intimidade. O casamento também é companheirismo e não individualismo. É o marido que chega no serviço, do serviço, e não vê a hora de chegar em casa. Né? Ele passa pelas mulheres na rua, ele fala, eu quero chegar em casa, ver a minha esposa, ver a minha família, beijar minha gata, brincar com meus filhos. E a esposa da mesma forma, ela está animada, esperando o marido chegar. Casamento é companheirismo e não individualismo. Então lembre essas verdades, guarde ela. Quiser tirar uma foto aí, tira para você registrar, pensar, refletir nisso e conversar depois quando você for embora. A primeira verdade que a gente viu aqui, que homem e mulher refletem a Deus. A segunda verdade é que homem e mulher, eles representam a Deus. E a terceira verdade aqui, que homem e mulher, eles devem reproduzir a imagem de Deus. Olha o que diz no versículo 28. Sejam o quê? Férteis e... Pode falar, não tem medo não, tá? Sejam férteis e... multipliquem-se. Multiplicai. Tenham filhos, né? Nessa semana aí veio à tona uma frase polêmica de um famoso que ele disse o seguinte, não faço a menor ideia de quando, mas é um inferno ter filhos. Olha o que ele disse. E aí mais à frente ele diz assim, a gente se dá bem, eu não acredito no que ele falou, né? Ele falou, nessa quarentena, eu e minha esposa, a gente não teve uma briga. Talvez não tiveram briga de discussão, mas desentendimento, tenho certeza que tiveram, não é possível. São dois pecadores vivendo juntos, vão ter algum desentendimento. Ele falou, nós não tivemos nenhuma briga durante essa quarentena, a gente compra as maluquices uns do outro, e aí falou, filho atrapalha. E se a gente quer ter uma vida egoísta, o filho vai atrapalhar. Vocês estão ouvindo o choro. E os gritos, porque ter filho, gente, a gente tem que servir, a gente tem que cuidar, né? Vocês estão ouvindo aí, passou a tarde inteira, não dormiu, né? Minha esposa falou, talvez ela vai dormir na hora da pregação, talvez ela está chorando que ela quer ouvir a pregação, né? Quer estar junto aqui, quer ouvir, mas está lá, está indo, está cuidando, e você chega em casa, você quer ver um filme e o nenê chora, e o filho quer brincar, e você tem que se levantar, tem que servir, tem que amar a Deus e amar o próximo quando tem filho. Deus quer que através da família, através do casamento, haja uma reprodução de novos seres humanos à imagem e semelhança de Deus para encher a terra, refletir. Então Deus quer que a família seja um centro de missões. Ok? Os seus filhos devem ser discípulos de Jesus. O livro de Salmo 127, eu não queria ter filho antes, porque eu falava assim, o mundo, não é que ter filho é o inferno, a vida já é complicada demais, não é? Eu não queria, eu falei, para que eu vou ter mais uma criança no mundo? A gente ficou 8 anos sem o Samuquinha, né? Até Deus mandar ele, e aí quando que eu decidi ter filho? Foi num estudo do Salmo 127, que diz, feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Olha, feliz é o homem, feliz, como é feliz o homem que tem o quê? Filhos, sua aljava cheia, e uma aljava cheia era no mínimo 4 flechas, olha só, uma aljava, feliz é o homem que tem pelo menos, quantos filhos?
4 filhos, aí, gostei dos homens falando forte, vai ter festa hoje à noite aí, né? Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, porque o texto diz, não vai ser envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que maravilha, quando você for caluniado, injustiçado, os seus filhos vão se levantar e vão falar, eu conheço meu pai é um homem honrado, o meu pai é um homem de caráter, sim, sim é sim, e o não é não, o meu pai é um homem temente a Deus, meu pai é piedoso, o meu pai honra a Deus, os filhos vão se levantar em testemunho. Então feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles, e é isso que o texto diz, sejam férteis e multipliquem-se. E a flecha, você vai pegar a flecha e vai mandar ela onde você não consegue chegar, que os seus filhos tenham mais fé que você, que os seus filhos tenham mais amor que você, que os seus filhos sejam mais tementes a Deus que você, discipule os seus filhos e solte as flechas no mundo, lance eles. O filho não é para estar para sempre em casa, o filho é para ser lançado ao mundo. Prepare essa flecha e lance ao mundo. E aí algumas perguntas: quantos filhos que nós devemos ter? O máximo que nós pudermos discipular. Se você consegue discipular uma criança, um filho, tenha um filho. Se você conseguir discipular 7, fazer 7 discípulos de Jesus, faça 7. Compre uma minivan e vai fazer filho, né? Mas aí a pergunta, e se eu não puder ter filhos? Qual que é a solução que Deus dá para quem não pode ter filhos? Qual que é a solução? A adoção. A adoção. Da mesma forma como nós fomos adotados por Deus, o nosso papel também é adotar. Não pensa pibira, pensa mundo, mundo cristão, mundo reino de Deus. Imagina se cada família cristã adotasse uma criança. A gente resolveria o problema dos orfanatos? Uau! Se cada família, se a gente pudesse, tivesse condições, vamos lá na China, vamos lá adotar umas crianças, uma menina, porque lá se ele tem o segundo filho, perde os direitos familiares, se tem menina é desprezada, abortos clandestinos, não, eu quero uma criança rejeitada, abandonada, eu quero adotá-la, eu quero cuidá-la, eu quero fazer dela discípulo de Jesus, da mesma forma que Deus foi atrás de mim, eu também quero ir atrás dessas crianças e cuidar, e aí que essas crianças sejam adoradores de Jesus. E aí se você pensa assim, mas eu não tenho mais condições de adotar, já passou, minha idade já foi, eu não tenho mais pique. Pense na possibilidade de apadrinhar uma criança. A cidade aqui tem algum orfanato? Limeira tem? Tem. Vamos até Limeira e... Olha, eu gostaria de... Isso falando só com os diretores, né? Qual é a criança aqui que ninguém quer? Aquela lá, porque ela é problemática, ela é difícil. Eu vou cuidar dela, tá? Quando tiver feriado, pode mandar ela para minha casa. Natal pode mandar ela para minha casa, Ano Novo pode mandar ela para minha casa, eu vou cuidar dela. E eu vou pagar os estudos dela. A universidade dela está garantida porque eu vou pagar. Talvez você não pode mais adotar, mas você pode apadrinhar, para que outras vidas sejam e reflitam a imagem de Deus aqui no mundo. E gente, família, gente, é muito importante. Olha essa frase: nenhum sucesso profissional compensará um fracasso no lar. Família é muito importante para Deus. Deus abençoou a família, Deus abençoou o casamento. Ele falou: sejam férteis, multipliquem-se, que os seus filhos sejam bênção nesse mundo. Vamos dizer juntos essa frase? Nenhum sucesso profissional compensará um fracasso no lar. Invista na sua família. Não desista da sua família, porque Deus está nesse projeto. Quem quer destruir esse projeto é Satanás. Ele quer separar aquilo que Deus uniu. Então, que Deus nos ajude a vivermos para a glória do Senhor. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje que o ser humano ele foi criado por Deus. O homem não é fruto da evolução, ele é fruto de uma ação criadora e poderosa de Deus.
E Deus nos criou para quê? Qual que é a nossa finalidade? Viver para a glória de Deus. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus. Talvez os seus pais não te planejaram, mas você foi planejado por Deus. A Bíblia diz em Salmos que Deus te teceu no ventre da sua mãe. Ele te fez do jeito que você é, da forma como você é, e Deus quer ser glorificado e exaltado na sua vida. Viva para a glória do Senhor. Eu sei que você passa por esses dilemas, porque eu passo. Às vezes a gente fala: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que eu nasci? É tanta confusão, tanto problema. O Espírito Santo fala: você foi criado para a glória de Deus. E como que nós glorificamos a Deus? Em primeiro, refletindo, sendo mais parecidos com Deus. E eu te pergunto: que área na sua vida não está parecida com a vontade de Deus? Não está de acordo com a vontade de Deus? O seu pensar, o seu falar, o seu agir, que área na sua vida não está refletindo a Deus? Em segundo lugar, Deus nos criou para representar a Ele aqui nesse mundo. Somos os embaixadores de Cristo. Nós representamos a Deus aqui nesse mundo. E aí eu quero te perguntar: como que você pode usar a sua profissão para a glória de Deus e para o bem das pessoas? Você está aqui para representar a Deus. E em terceiro lugar, Deus nos criou para reproduzirmos a imagem dEle. Então vá para casa hoje, tenha uma conversa franca com seu cônjuge, fala: meu bem, põe as crianças aí, se é uma, duas, né, para assistir TV. Vamos lá no quarto, quero ter uma conversinha lá contigo. E aí talvez a fábrica já fechou, né? Tem alguns que já fecharam a fábrica. Meu bem, eu estava pensando, marca um momento especial, marca um café, né? Meu bem, eu estava pensando em a gente adotar uma criança. Mas faz um check-up no coração do cônjuge primeiro, né? E aí converse: olha, eu estava pensando em a gente adotar uma criança. O processo é longo, vamos investigar, vamos ajudar, mas talvez não é adotar. Deus não te chamou para adotar. Você não recebeu esse chamado de Deus, mas você pode tranquilamente apadrinhar uma criança, cuidar de uma criança. Talvez você não vai pagar a faculdade dela, mas os feriados você falou assim: quando eu sair de férias eu levo, se o orfanato, o lar permitir, eu quero cuidar dessa criança, eles vão passar final de semana comigo. Todo final de semana pode mandar para minha casa que eu vou cuidar. Roupa, o que precisar me liga, quando precisar ir no hospital me liga, remédio, me liga, eu vou cuidar da criança. Que Deus nos criou para reproduzir a imagem dEle. Que Deus nos abençoe, para nós refletirmos, representarmos e reproduzirmos a imagem de Deus aqui nesse mundo. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós damos-te graças pela sua palavra, que nos orienta e nos mostra como que nós viemos parar aqui nesse mundo. Qual que é a vontade do Senhor para nós? E obrigado porque nós entendemos que o Senhor nos criou para a sua glória, e nós queremos viver para Ti, queremos refletir ao Senhor. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós para sermos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a usarmos a nossa profissão para a glória do Senhor e para o bem das pessoas. E ajuda-nos a reproduzirmos a imagem do Senhor aqui nessa terra. Ter filhos não é um inferno, ter filhos é uma bênção. É o Senhor quem dá. E nós queremos que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus, para que eles sejam instrumentos para que outras pessoas saiam do inferno e possam ir para o céu por meio de Jesus. Então use a nossa família como um centro de missões, que essas flechas sejam arremessadas nesse mundo de trevas e que eles possam viver para a glória e louvor do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus nos abençoe.